Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo, de Direito Constitucional, e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa primeira aula, que vai tratar sobre poder constituinte, neoconstitucionalismo, história e aplicabilidade das normas constitucionais e alguns outros temas relevantes para essa parte introdutória do Direito Constitucional. Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço. Então, avançando aqui, falaremos agora da classificação da Constituição, das constituições no geral. Muito importante, pessoal. Existem dezenas de classificações hoje na doutrina e nós traremos aqui apenas as principais, que podem ser objeto de cobrança na OAB. Existe classificação em relação a determinado autor, classificações extremamente peculiares, enfim, que não serão analisadas. É possível que vocês encontrem aí nos livros, mas aqui, para fins de OAB, a gente vai colocar o que é necessário para a sua aprovação, tá bom? Então, as classificações principais. Quanto à origem da Constituição Federal, ela pode ser outorgada, que são aquelas que surgem sem a participação do povo. Simplesmente o governante ele impõe essa Constituição, ele coloca lá e o povo se submete a ela. Nós temos alguns exemplos aqui no Brasil, a 1824, a de 1937 e a de 1967. Você vê aqui que são constituições trazidas em momentos aí de governos impositivos realmente, né? Não é uma ideia de democracia efetiva, tá bom? A Constituição ela é simplesmente colocada e seguida pelo povo. Constituição promulgada nasce por meio da vontade popular, por meio de um poder constituinte, e aqui a ideia da Constituição de 88. Simplesmente ela é votada por representantes do povo, né? Uma ideia de votação aí indireta da população, né? Eles elegem aqueles que serão representantes, e aí é a promulgação por meio dessa vontade popular, por meio da maioria, tá bom? Essa é a representação da Constituição democrática. Por fim, cesarista. A Constituição cesarista ela é um pouquinho diferente aqui da outorgada. Por quê? O texto constitucional ele é elaborado pelo governante, só que ele é referendado pelo povo. Então o governante ele coloca essa Constituição, ele apresenta o texto e ele propõe essa Constituição, porém ele é referendado pelo povo. O referendo, lembra, o plebiscito é aquela ideia de consulta prévia, o referendo é aquela ideia de aprovação posterior. Então, a ideia de Constituição cesarista, que também aqui é conhecida como bonapartista, é a ideia de a Constituição elaborada pelo governante e submetida à aprovação do povo. Veja a diferença da outorgada. A outorgada, o governante, ele escreve a Constituição, né, ele elabora o texto constitucional, e outorga, simplesmente outorga. O povo não se manifesta, não manifesta sua concordância ou discordância com ela. Na cesarista não. Há a elaboração do texto e submissão para aprovação do povo. A gente tem uma ideia aqui, havia uma previsão nesse sentido na Constituição de 1937, tá bom? E aí vocês vão me perguntar aqui, ué, mas ela está como outorgada e está aqui também como cesarista? Tem uma explicação para isso. Originalmente, o texto constitucional de 37, ele trazia a ideia de uma Constituição cesarista. Por quê? Porque ele foi elaborado pelo governante e havia previsão de um referendo após um determinado tempo pelo povo, tá bom? Então era, na origem, no texto frio da lei, era a ideia de uma Constituição cesarista. Porém, o referendo nunca aconteceu. Então, passaram a não classificar mais essa Constituição como cesarista e sim como outorgada, porque essa Constituição simplesmente passou a viger sem o referendo do povo. Beleza? Só para fins de esclarecimento. Quanto à forma, elas podem ser escritas ou instrumentais, né? Normas são extraídas de um documento solene, aqui é o nosso caso do Brasil, né? Existe a Constituição Federal de 88, aquela previsão lá, 250 artigos, um texto constitucional. Mas existe também a Constituição costumeira ou consuetudinária, que não há um texto único, são normas disparsas que se reúnem por uma ficção jurídica. Você traz normas, estabelece que são normas constitucionais, mas elas não estão previstas num texto único, tá bom? Nós temos alguns exemplos e o principal que é dado é da Constituição britânica, tá certo? Então aqui, lá na Inglaterra, não existe um texto constitucional específico, existem normas disparsas que são por uma ficção jurídica estabelecidas como normas constitucionais. Quanto à estabilidade, e aqui muito importante que a gente vai relacionar isso com vários outros temas. A Constituição ela pode ser flexível, que aqui é a ideia
de que ela pode ser alterada simplesmente, então não existiria a emenda constitucional com todas aquelas peculiaridades de proposta por 1/3, aprovação por 3/5, tá bom? Ideia de flexibilidade mesmo, a Constituição ela pode ser alterada a qualquer momento, tá? Constituições semiflexíveis ou semirrígidas, seriam constituições onde há uma parte em que ela é flexível, ela é alterada por um procedimento legislativo ordinário, como se fosse por um concórdia de aprovação de uma lei ordinária, um procedimento menos dificultoso, e uma parte rígida, que estabeleceria regras mais dificultosas de alteração. Então, parte da Constituição seria rígida e parte flexível. Constituição rígida, que é aquela onde há um procedimento rígido de modificação, uma Constituição que ela é difícil de ser alterada, é o caso do Brasil, justamente porque a gente tem a ideia de emenda constitucional, lembra? Proposta de 1/3 e a aprovação 3/5. Aprovação de 3/5. E aí dentro daquela ideia de votação em 2 turnos, nas 2 casas, etc. Veja que é um procedimento muito dificultoso. É diferente da Constituição flexível, que ela seria alterada por um procedimento mais simplificado, até por um procedimento que é respeitado para aprovação de leis ordinárias, tá bom? Então, a nossa Constituição, ela é rígida. E temos também as Constituições imutáveis, que não há possibilidade de alteração no texto constitucional, tá bom? Muita atenção e muito cuidado, pessoal, nessas classificações aqui, quando for classificar a nossa Constituição atual. Tem gente que imagina que a nossa Constituição ela é semi-rígida ou semi-flexível, porque a parte relativa às cláusulas pétreas, elas não poderiam ser alteradas. Mas veja, pessoal, aqui a conceituação é um pouco diferente. A ideia de semi-rígida ou semi-flexível, ela diz, a Constituição ela possui parte rígida e parte flexível, o que quer dizer que um procedimento simples para uma parte da Constituição e um procedimento complexo para outra parte da Constituição. A ideia de cláusula pétrea impede a alteração da Constituição, então não há que se falar em parte rígida, ela é impossível. Poderia se falar em constituições semi-imutáveis ou alguma coisa nesse sentido, que não há uma classificação, tá bom? Então a nossa Constituição ela é rígida porque ela estabelece um procedimento dificultoso para alteração e algumas normas, evidentemente, que submetem a limitações, tá bom? Então, aqui, só para a gente classificar, aqui, Brasil, né, a nossa Constituição, aqui também, e aqui também. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!